Milagre, como gritava o povo, fenómeno natural, como dizem os sábios. Só o milagre, obra divina, põe nos acontecimentos o sinete de Deus. Por isso Lúcia o pediu tão ansiosamente à Senhora, por isso o prometeu tão claramente a celeste aparição. Em 13 de outubro veria um sinal que faria com que todos acreditassem. Aqui se realiza um milagre dentro do outro milagre. Acontecimento exatamente à mesma hora e no mesmo local. Não sendo agora, para nós, o trabalho objeto do nosso exame, é um acontecimento da mística religiosa, cuja credibilidade foi aprovada no processo diocesano, porque o senhor bispo de Leiria aprovou as aparições que durante este fenômeno solar tiveram os 3 pastorinhos. O acontecimento, no entanto, que se observou na atmosfera, dentro da nossa torre gigante, não se podia ver fora das suas demarcações, a não ser de forma abreviada, como aconteceu em alguns lugares, num raio de 50 quilômetros de distância. Se alguém de uma estação espacial tivesse observado o milagre do Sol, teria tido a impressão de uma trovoada no sentido inverso da altura, da sua latitude, do movimento do ar e da sua duração, mas com a diferença de não apresentar um caos típico de qualquer tempestade, mas sim uma ordem maravilhosamente impressionante. E por isso, observando isso da atmosfera de cima, esta coluna de ar, que durante 12 minutos suportou este supertempo, pode ser calculado em 500 quilômetros cúbicos. E nesta torre do ar, 70.000 pessoas tinham esperado durante 4 horas a chuva, molhadas até os ossos, em poças de água com cerca de 10 centímetros de profundidade, aguentando mesmo o frio. O milagre fora marcado para as 12 horas. E exatamente a essa hora, as nuvens escuras de repente desmancharam-se, a multidão pareceu ver por cima o céu azul, mas era apenas só uma ilusão óptica. As pessoas olhavam para um disco e não para o Sol planetário, o qual parecia, este disco, dourado para uns observadores, prateado para outros, ou ainda encardido como salmão, ou cambiando de cores. O que espantava a gente não era o disco, mas sim uma faixa circular de luz que crescia rapidamente em luminosidade num setor circular de cerca de 30 graus, iluminando aquela multidão sem cegar os olhos e envolvendo todos os presentes numa luz difusa, numa meia sombra, sem projetar golpes de sombra para qualquer direção. Então, de repente,
o disco começou a girar neste mar de luz celestial, aumentando o seu movimento giratório, projetando feixes de luz e encantando todos os observadores. Sentimentos de felicidade como quem assiste durante a noite a um fogo de artifício, mas em Fátima muito mais intenso e fantástico. Isto levou 2 minutos. Após uma pequena pausa, talvez depois de mais 1 minuto, começou um novo ato, ainda mais vibrante. Num jogo, ou digamos num movimento de jogo, o disco mudava de cor, dourado e prateado, mudando também continuamente de posição sob o intenso campo luminoso do céu. O disco começou a dar pulos, ou saltos triangulares, imitando em ritmo uma dança popular. Mostrou uma agitação oscilatória, seguidamente, de novo, tranquilizou-se. Depois de uma nova pausa de cerca de 60 segundos, iniciou-se o terceiro ato desta peça dos elementos terrestres. O disco, como um comboio rápido, como um foguete, num aumento crescente da sua velocidade, aproximava-se da Terra, quer dizer, da multidão de espectadores, para depois de se retirar de novo a tempo, dançando em movimento de zigue-zague, agora já em direção ao verdadeiro, ou seja, ao Sol planetário, que por fim o absorveu, só entrando, rompendo as nuvens altas e bem simétricas. O drama, este magnífico drama dos elementos naturais terminou. Água, fogo, terra e ar aquietaram-se. No final veio uma onda de calor e, de repente, todas as roupas molhadas secaram e a água das poças e dos charcos evaporou-se de repente. Esta onda de calor foi, para uns, agradavelmente sentida e, por outros, nem sequer notada. Muitas pessoas mostravam-se profundamente comovidas, rezavam em voz alta, pediram a Deus o perdão dos seus pecados. Estas foram, no entanto, penso eu, reações secundárias. A extraordinária dança dos elementos naturais não constitui uma ameaça, mas um estímulo à alegria para o nosso mundo. A extraordinária beleza destas 3 cenas, ligadas entre si, era dirigida aos homens e correspondia à fisiologia dos nossos corpos. Nenhum animal a poderia ter apreendido. E os destinários eram 70.000 homens, nos quais nós nos incluímos também. Desde 1917, todos os homens de todos os tempos são os destinários deste fenômeno. E agora uma chamada de atenção a quantos me ouvem. Esta descrição do Sr. Günther Stolze é a primeira tentativa para explicar em documentos, tirando de documentos,
o jogo inaudito que teve lugar sobre o céu de Fátima a 13 de outubro de 1917, pelas 12 horas. Günther Stolze dedica-se desde há dezenas de décadas a examinar os cerca de 100 testemunhos oculares e precisa ainda de muito tempo para corrigir, mudar ou alargar os seus argumentos. O método dele corresponde ao método utilizado nos processos de prova em tribunal. Certamente ficarão ainda muitas contradições por corrigir, mas o seu trabalho, apoiado em testemunhos oculares, digo eu, corresponde à realidade. Com as nossas descrições, tivemos diante dos nossos olhos a cena dos elementos da natureza desenrolada durante 11 minutos. Falta-nos ver a partir de dentro. Imaginemos que uma equipa de televisão, como aqui, queria filmar estas 3 cenas. Que bastidores, que requisitos, que projetoras e que ventiladores seriam necessários para realizar este filme. E o título do filme poderia ser O Nosso Planeta Apresenta-se. Comecemos pelo elemento da água. Durante mais de 4 horas, chovia torrencialmente e fizera muito frio. E então, exatamente como fora profetizado 92 dias antes, exatamente a hora indicada, parou a chuva e ficou imediatamente bom tempo. Aparece um maravilhoso arco-íris, promissor de felicidade. A natureza utilizou aqui este jogo de luz, embora contra todas as regras, pois o arco-íris normalmente pode ser visto de manhã ou à tarde e nunca ao meio-dia. O arco-íris apareceu sobre Fátima ao meio-dia. As suas cores brilharam com uma intensidade 100 vezes superior ao normal, formando, em vez de um arco abobabado, uma grande faixa com 12 metros de altura que cobriu os homens, muros e árvores. Depois deste jogo de cores, o poderoso calor crescente empurrou o tempo chuvoso para o céu. A água evaporou-se rapidamente e surgiu um grande calor. Mas isso não incomodou a ninguém. Os nossos físicos não conhecem processos tão rápidos de secagem, pois a quantidade de água evaporada não pode subir em poucos minutos para a atmosfera. Quando terminou o triplo jogo de luz, tudo estava completamente seco. Vários milhares de toneladas de água deviam ter se evaporado em menos de 3 minutos. E agora vejamos o elemento do fogo. O encantamento múltiplo dos reflexos do sol lembra-nos uma fata morgana, isto é, uma ilusão óptica que é produzida pelo reflexo do ar, parecida na sua tão bela como inesperada mudança com as cores de um caleidoscópio.
Aqui deveriam ser chamados técnicos de iluminação para nos darem mais esclarecimentos. Quando eu era criança, recebi dos meus tios um caleidoscópio. Recordo como nos encontrava a mim, a todos os meus companheiros de escola, olhar pelo pequeno orifício e ver todos os diferentes efeitos coloridos sempre que movimentamos o caleidoscópio. Podíamos imaginar ainda o elemento Terra nos seus variados aspectos. A Terra estava, até o início do jogo de luz, repugnantemente escuro, pouco agradável, lamacento como um pântano e muito sujo. Poucos minutos depois da dança do sol, o Planalto mostrou-se como um paraíso no fim do verão. Certamente o ar, o quarto elemento, causaria os maiores problemas para os operadores de televisão. Enquanto eles poderiam mais ou menos filmar os efeitos dos elementos em cima descritos, não teriam capacidade de captar a grande coluna do ar. As muitas nuvens, altitudes que diferiam de algumas centenas e vários milhares de metros, foram movidas de tal maneira sobrepostas que o sol verdadeiro perdeu o brilho e nenhum das 70.000 pessoas sofreu danos na retina ocular. Desse modo, as diferentes aberturas entre nuvens foram dirigidas com precisão sensacional. Como se a radiação do Sol planetário não partisse de uma única fonte luminosa, mas fosse difundida em forma de espectro. Os cientistas não têm parado de procurar explicações deste grande fenômeno solar de 1917. O fenômeno presenciado por 70.000 pessoas há quase 90 anos, poderíamos chamar uma porção de tempo único. Um acontecimento que ocorreu durante 12 minutos num pequeno lugar da Cova da Iria. É um acontecimento terreno, presenciado por testemunhas oculares desta terra, e não é um acontecimento do outro mundo. É física do mundo no seu melhor sentido. E que dizem os especialistas da natureza? Há dezenas de anos que procuro a resposta, mas geralmente encontramos apenas estranhos desvios. Aqui e acolá aparecem também cientistas que perceberam não se tratar unicamente de um assunto da Igreja Católica, mas de toda a humanidade. Alguns deles são muito conhecidos. Um famoso físico alemão, Max Planck, aceita os fatos como se encontram no processo diocesano de Leiria de 1930. No entanto, ele e os seus colegas não veem possibilidade de compreender o que aconteceu segundo uma explicação na situação atual do mundo da física. Dizem que as leis naturais não foram alteradas e que talvez futuramente
possam ser encontradas explicações também para o fenômeno solar de Fátima. Por isso, propõe protelar a solução. Um outro grupo é de físicos teóricos que falam de denominada teoria da tempestade de areia. Fátima fica a 500 quilômetros do Saara Ocidental e uma tempestade precisa de cerca de 3 horas para chegar do Saara até Fátima. Tempestades do deserto transportaram enormes quantidades de areia que escureceram o céu acima de 2.000 quilômetros na direção de nordeste e este. Segundo estes professores de física teórica, uma tempestade carregada de areia do Saara chegara a Fátima em 13 de outubro de 1917 e fora obrigada a regressar à África por outra tempestade que sobreveio sobre 70.000 pessoas que esperavam o milagre, quando o vento do Saara subira num ângulo de 35 graus e esta viragem provocara uma espécie de rotação. São os cientistas com suas propostas. Portanto, areias simularam uma rotação do Sol que no início era de cor castanha, mas depois mudou de cores. Durante uma conferência de um destes cientistas, ocorrido já há 30 anos, o Sr. Stolze pediu para poder colocar as seguintes questões. Senhor professor, como explica que esta complicada constelação de tempestades tenha chegado exatamente no preciso momento anunciado 92 dias antes pela imprensa portuguesa? A rotação observada pelos 70.000 pessoas foi 2 vezes interrompida. Por isso, devia ter caído muita areia para o chão. As fotografias mostram claramente o lugar do acontecimento e não se vê nenhuma areia em parte nenhuma. E esta rotação foi observada em vários lugares, como nós sabemos. Por isso seriam necessários vários turbilhões que, com a mesma precisão, transportassem para o céu muitas toneladas de areia. De onde vieram estes turbilhões? São pensamentos de cientistas. O professor, ao ouvir estas interrogações, enervou-se e interrompeu a conferência. Outra posição nunca mais foi dada. Assim permanece a questão da areia do Saara. Outro professor de medicina, Hans Bender, tentou reconstruir o acontecimento com um caso puramente parapsicológico, pondo a hipótese de que as crianças teriam sugestionado as 70.000 pessoas. O Sr. Stolz respondeu-lhe, dizendo que as crianças tiveram uma percepção do acontecimento totalmente diferente das 70.000 pessoas presentes. E também este conferencista interrompeu a sua conferência sem mais explicações. Ainda podia mencionar 2 médicos, Eccles, portador do Prêmio Nobel de Neurofisiologia,
e Lichtenthaler, ambos constantemente ocuparam-se com o fenômeno solar de Fátima. Günther Stolze preparava com eles um diálogo sobre o milagre do Sol, cuja realização foi impedida por motivo de falecimento de um deles. Mas ambos os cientistas reconheceram a existência de milagres e aparições. Eccles sugeriu o estudo das engrenagens do cérebro humano que entram em ação nas aparições para receber as impressões do que se vê ou se ouve, como no caso dos videntes. Por fim, o Sr. Stolze quis apresentar opiniões de físicos e médicos que mais conseguiram neste campo e por isso por ele mais estimados. Agrupou-se, mesmo não tendo entre eles muitas afinidades. Trata-se da mudança do conceito de sobrenatural. Até agora havia uma fronteira, abaixo dessa linha fronteiriça ficavam os fatos extraordinários não reconhecidos e cima os fatos reconhecidos, portanto, de milagres. Os tribunais eclesiásticos trabalharam com muito rigor, por isso são lentos e cautelosos. Stolze propõe abandonar esta linha que distingue o natural e o sobrenatural, pois ninguém pode dizer entre nós humanos qual é natureza, qual é sobrenatureza. Parece-lhe ser lógica nomear Deus como causa quando não conseguimos classificar um acontecimento no nosso esquema de pensar naturalmente. Pela invocação da Santíssima Virgem do Rosário de Fátima, do Santo Anjo que apareceu na Loca do Começo, peço à Santíssima Trindade que vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.